ler daqui a pouco, então, Lucas capítulo 15, versículo 11. Tá? A gente está nesses dias, nós estamos falando então sobre comunhão, e a gente tem percebido os efeitos, né, causados pela comunhão. Nós falamos de experiências, nós falamos daquilo que a palavra de Deus ela fala, e logicamente ela fala muito mais de comunhão do que o que nós falamos aqui. E a gente poderia continuar estudando sobre comunhão, a gente descobrir que a comunhão, na verdade, ela é a gente desejar profundamente o bem de outra pessoa. Né? Quando a gente deseja o bem de alguém, quando a gente quer uma coisa boa, assim, a gente quer orar pela pessoa, a gente sente, o que é isso? É a comunhão. É a comunhão movendo a nossa vida, né? A comunhão com o Espírito Santo, é a comunhão com o nosso irmão. Mas hoje eu gostaria de olhar então essa história na Bíblia, né, que mostra para a gente sobre uma quebra e uma restauração de comunhão. Nessa história que a gente vai ler, houve uma quebra de comunhão e houve também uma restauração de comunhão. Só você pensar em, poxa vida, se comunhão é a gente querer o bem da outra pessoa, então nesse momento aqui a gente vai ver que houve uma quebra de comunhão. Para Deus não existe nada, irmãos, nada, absolutamente nada que não possa ser restaurado. Pode ser o problema que for, pode ser a dificuldade que for. A Bíblia fala que não existe nada impossível para Deus. E tudo é possível para aquele que crê. Então, talvez em algum momento da nossa vida, a comunhão ela tenha sido quebrada com Deus. Ou às vezes a comunhão tenha sido quebrada na família. Às vezes você quebrou a comunhão na família, né? Com seu pai, com sua mãe, com seus irmãos, com seus filhos. Alguém quebrou, alguém pode ter quebrado a comunhão na família, e isso pode trazer muita destruição. Então a história que a gente encontra aqui em Lucas 15, em resumo, o que ela fala? Ela vai falar para a gente sobre um filho. Um filho que ele pediu a herança do pai, antes do pai morrer, ele pede a herança do pai, e ele foi embora de casa, gastou tudo aquilo que ele tinha, gastou todo o dinheiro, toda a fortuna, porque ele estava bem rico, né? E ele gastou tudo, e no final ele voltou arrependido. E ele foi aceito de volta em casa. Ele foi aceito, apesar de tudo que ele tinha feito, ainda assim, o pai recebeu ele em casa. Mas a questão é, o que levou aquele filho a ir embora de casa? É isso que a gente tem que pensar hoje. O que foi que levou aquele filho a ir embora de casa e a quebrar a comunhão com o pai, a quebrar a comunhão com a família dele, né, com o seu irmão? Então nós precisamos estar atentos. Por quê? Porque lá em Provérbios, no capítulo 4, verso 23, a Bíblia ela dá uma dica para a gente. Ela fala assim para a gente, olha, sobre tudo que se deve guardar, tudo. Então olha só, tem que guardar um monte de coisa, mas sobre tudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Em algumas versões está escrito saídas da vida, caminhos da vida. Para o judeu, irmãos, o que é o coração? O coração para o judeu e na cultura bíblica é a nossa mente, a nossa vontade, né? As nossas emoções. Então, quando a gente fala de mente, vontade, emoções, e a Bíblia fala de coração, ela pode estar falando disso. Ela pode estar falando da nossa alma. Então, guardar o coração não significa a gente guardar o coração. Eu acho que está querendo falhar esse negócio aqui. O que significa guardar o coração? Significa a gente tomar cuidado então com os nossos pensamentos, com os nossos desejos, com as nossas vontades, né? Com as nossas emoções. Vou só trocar aqui. Com as nossas emoções, então. Precisamos tomar cuidado. Por quê?
Porque muitas pessoas, às vezes, irmãos, tomam decisões baseadas nas suas vontades. E às vezes a sua vontade, ela está contaminada. Ela não tem nada a ver com a vontade de Deus para a sua vida. Mas como ela está contaminada, você toma uma decisão sobre aquilo, né? Ou as suas emoções estão feridas. Alguém fez alguma coisa para você, te magoou, te chateou, e você toma a decisão nessa situação. Você não estando bem, né? Estando com as suas emoções machucadas, e aí você toma a decisão em cima disso. Quase sempre, irmãos, que alguém faz isso, ela pode se dar mal. É praticamente quase 100% de pessoas que tomam decisões nesse momento, com a alma desse jeito, né? Ela pode se dar mal. E provavelmente foi isso que aconteceu com o filho pródigo. Pode ser isso que tenha acontecido com ele. O que pode então ter levado esse jovem a quebrar a comunhão? Então, quando a gente lê e medita um pouco nessa história, a gente vai perceber algumas ideias que levaram a esse jovem a querer quebrar a sua comunhão. Ele achou que ele não precisava da comunhão, né, com a casa do pai. Ele achou que ele não precisava. Vamos lá então, em Lucas 15, versículo 11. A Bíblia diz assim, olha: continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Essa é uma palavra bem interessante, dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o pai, para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Ó pai. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponte-lhe um anel no dedo e sandálias nos seus pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijamos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Até aqui, irmãos, tá bom, glória a Deus. Bom, o que a gente, quando a gente vai lendo essa história, a gente pode pensar um pouquinho e chegar a algumas conclusões, né? Por que esse jovem foi embora de casa, sendo que ele tinha tudo na casa do pai? Às vezes, irmãos, a gente que é mais velho, se você pudesse voltar atrás em algumas decisões que você tomou na sua vida, você provavelmente voltaria. Se você pudesse, talvez, viver de repente a sua vida de um outro jeito, porque lá atrás você não tinha a experiência que você tem hoje. E a experiência que você tem hoje, jovens não têm a sua experiência. Às vezes a gente olha assim e pensa: puxa, mas por que esse rapaz está fazendo isso? Por que essa pessoa está fazendo isso? Nós que somos mais velhos, nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos
de ajudar esses jovens a alcançarem o propósito de Deus na vida deles. E aqui esse jovem, ele quase que ele colocou tudo a perder. Ele só não perdeu tudo, porque a Bíblia mostra que Deus, ele é gracioso, né? Nessa história aqui, o pai representa Deus, tá bom? E o filho, ele representa a gente, o irmão representa a gente, tá certo? Bom, o que eu imagino, que eu penso quando eu leio essa história? Por que ele foi embora de casa? Eu penso que ele chegou um momento na vida dele que ele achava que ele não precisava mais do pai. Sabe? A pessoa pensa que não precisa mais da família, que não precisa mais de ter esse contato, que sabe dirigir a própria vida. Pensa assim, poxa, não, eu sei, isso aqui que meu pai faz de vida aqui é fácil, né? Essa estrutura aqui, a pessoa, ela, quando é jovem, ela não pensa em estrutura, né? Talvez algum dia, mesmo a gente que é mais velho, a gente pensou assim, a gente pensou talvez que a gente não precisava mais do nosso pai. Talvez passou pela mente, de repente, você ir embora de casa. Às vezes você desistir de tudo aquilo que você estava fazendo ali na sua família. Então, se algum dia isso você pensou assim, esse é um sinal de que de repente existe um filho pródigo aí dentro que precisa de mudar. Uma outra coisa que eu vejo, que eu penso que ele tinha dentro do coração dele também, porque acontece muito. Às vezes a gente acha que a gente precisa de amigos, né? Às vezes a gente acha que a gente precisa de amigos. A gente coloca os amigos, às vezes, mais importantes do que a nossa família. A gente pega e começa a ter amizades, e nós começamos a ouvir mais as amizades do que a nossa própria casa. Então eu penso que esse jovem aqui, ele em algum momento da vida dele, passou na cabeça dele, de repente, de morar com os amigos. Será que não passou de repente na sua cabeça, de ir embora de casa e morar com os amigos? Né? Doido para, de repente, ir para uma outra cidade, chegar lá de fazer a faculdade em uma outra cidade, e morar longe dos pais, morar longe de casa. Então pode ter pensado na cabeça desse jovem aqui do blog, que ele precisava de amigos. Não sei se isso já passou na sua cabeça. Você precisa de amigos. Às vezes a gente está passando por algum momento, a gente se sente sozinho, mesmo dentro de casa. Às vezes você se sente sozinho. E aí você pode pensar de repente que você precisa de amigos, em vez de você buscar Deus, né? Em vez de você buscar o Pai, em vez de você buscar a família, você busca de fora. Então eu creio que isso daí foi uma das coisas que levou esse jovem a esfriar o coração dele para a família dele, para a casa dele. Bom, outra coisa, ele pensou que o dinheiro ia trazer alegria para a vida dele, porque até aquele momento ele tinha dinheiro, mas o dinheiro não ficava na mão dele. E ele pensava, talvez, que se ele pegasse aquele dinheiro, aí ele ia realmente fazer coisas que, poxa vida, né? Quem nunca pensou de repente assim, se eu tiver bastante dinheiro, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro, né? E ele pega um dinheiro assim, ele já começa a pensar já, né? O que ele vai fazer com aquele dinheiro. Ele já está pensando como que ele vai gastar, como que ele vai fazer as coisas. E na verdade o dinheiro por algum momento trouxe alegria para a vida dele. Só que não soube administrar o dinheiro. Lá na casa do pai dele não tinha que administrar. Quem administrava era o pai. Só que o dinheiro foi para a mão dele, ele achou que ele ia poder fazer muita coisa, e quando viu, o dinheiro acabou. O dinheiro foi embora. Então a alegria dele durou pouco. Quando o dinheiro acabou, a alegria dele também foi embora.
Às vezes a gente pensa que o dinheiro vai trazer alegria para a gente, né? Que o dinheiro vai trazer paz, né? Realmente, às vezes, a falta do dinheiro ela pode trazer bastante problema para a gente. Problemas no casamento, pode trazer vários tipos de problemas. Mas às vezes a gente, ao invés de pensar em ter muito dinheiro, a gente precisa de aprender a administrar aquilo que a gente tem. Porque o que a gente tem é certo, está na nossa mão, não é verdade? Então nós aprendemos a administrar, é um caminho contrário aqui do filho pródigo. Agora o filho pródigo ele não tinha administração. E ele achou que o dinheiro ia trazer alegria para a vida dele. Que os bens materiais iam trazer alegria para a vida dele. Outra coisa que eu vejo aqui, esse daqui não é pensamento meu. Até agora eu falei de 3 pensamentos que eu obtive lendo essa história. Mas aqui, no verso 13, a Bíblia fala que esse jovem, ele viveu dissolutamente. Ele viveu dissolutamente. Ou seja, ele viveu uma vida desregrada, sem disciplina, sem rotina. As pessoas às vezes não gostam de rotina, de ter que fazer as coisas todos os dias, a mesma coisa, levantar no mesmo horário, né? Ter disciplina para ir dormir também é importante. Ter disciplina de comer é importante, tudo isso é importante. Então, disciplina é importante, disciplina espiritual, né? Da gente ter aquele compromisso de orar, de jejuar, de ler a palavra, de ter comunhão com os irmãos, né? Isso tudo é importante. Esse jovem aqui, ele não gostava. Então, uma coisa que levou ele para longe da casa do pai, é que ele não gostava e nem queria disciplina. Quantos filhos às vezes pensam em ir embora da casa do pai por quê? Tem horário para chegar em casa, o pai briga, chama atenção, entendeu? Chama atenção. Você pensa que é gostoso chamar atenção do outro? É gostoso chamar a atenção do filho? Não é gostoso. É gostoso a gente ter que chamar para uma conversa séria? Não é gostoso. Eu tenho certeza que não tem nenhum pai nem uma mãe que tem prazer em chamar a atenção dos seus filhos. Só que é necessário. E na casa do pai tinha disciplina. Na casa do pai tinha disciplina. E às vezes a gente não gosta de disciplina. Só que disciplina é fundamental para a família. Disciplina é fundamental para que a família possa existir. Se cada um fizer o que quer, vira uma bagunça. Se cada um comer no horário, cada um, chega o horário que quer, isso não é bom para a família. Então isso vai acabar gerando destruição dentro do lar. Esse jovem, ele viveu dissolutamente. Ele não gostava de disciplina. E ele achava que ele não precisava de disciplina. Mas nós precisamos de disciplina. Nós precisamos de disciplina. Outra coisa que ele pode ter acontecido com ele é que ele pensou que a vida em outro lugar seria melhor que a vida que ele tinha. Logicamente, né? Depois de tudo isso que nós falamos aqui, com certeza passou pela cabeça dele. Poxa vida, lá, em outro país, na terra, lá é bom. Aqui não é bom não. Aqui é uma terra ruim. Aqui o governo é ruim. Isso é ruim. Aquilo é ruim. As pessoas são assim. Lá não. Lá é diferente. Então pode ser que em algum momento ele começou a pensar isso. Porque quase sempre em algum momento da nossa vida, irmãos, a gente vai ter a sensação de que a gente precisa de algo novo. Você vai ter a sensação, né? Que você precisa de algo novo. Às vezes você teve uma experiência tão poderosa com Deus no passado, né? E aí parece que de repente ela deu aquela esfriada e você pensa, eu preciso de algo novo. Ou
coisas que aconteceram na sua vida no passado e de repente hoje você não vive mais aquilo, você pensa, eu preciso de algo novo. Ao invés de renovar aquilo que você tem, a gente às vezes quer pegar aquilo que a gente tem e jogar fora. Quer dizer, tudo aquilo que a gente construiu, tudo aquilo que a gente fez, tem raízes, às vezes a gente quer jogar fora porque a gente acha que a gente precisa de novo, coisa nova. Seja isso no espiritual, seja isso no intelectual, no sentimental. Às vezes as pessoas pensam, né? O relacionamento dela não está bom, ela pensa que ela precisa de um novo relacionamento. Então, essa sensação é a sensação de que sempre está faltando alguma coisa. Eu não sei se você tem essas sensações de vez em quando, mas essa deve ser uma sensação do filho pródigo. Está faltando alguma coisa, que você precisa de algo novo. Então o cara tem lá ele está num casamento, ele acha que ele precisa de um outro casamento, ao invés dele consertar o casamento dele. Ele tem um problema com os filhos, ele pensa, vou embora, largo eles aí, ao invés dele consertar o relacionamento. Então, isso é coisa de filho pródigo. E foi isso provavelmente que o filho pródigo deixou entrar no coração dele. Porque logo depois de uns dias, o que aconteceu? No versículo 14 fala que ele foi para uma terra distante. A terra distante significa que ele não gostava mesmo do lugar onde ele estava. Ele não gostava mesmo da vida que ele levava. Ele queria uma vida totalmente diferente. Ele achava que existia uma vida melhor que a dele. Ele achava que existia um plano melhor que o plano de Deus para a vida dele. Então, por isso a Bíblia fala lá em Provérbios que a gente deve guardar o nosso coração. Guardar o nosso coração dessa sensação, irmãos. Porque essas sensações são caminhos de morte. São caminhos que vão atrapalhar a nossa vida. E esse é o tipo de sentimento que pode te levar a uma decisão errada. Então você começa a olhar e você achar que está faltando alguma coisa, aí você vai começar a procurar uma coisa nova, em vez de você arrumar aquilo que você tem. E sempre que é novo é mais caro, né? Então no verso 24, o pai fala o quê? O pai fala assim, olha, meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O filho, ele estava como, irmãos? Morto e o que mais? Perdido. Tá? Morto e perdido. Essa é a descrição que o pai faz do filho. O pai viu que o filho estava morto e estava perdido. São palavras bem fortes para alguém que está vivo, porque o filho dele não estava morto. Fisicamente ele estava vivo. Só que o pai estava vendo que na verdade não tinha vida, que ele viveu uma vida de morte. Essa era a realidade. No físico ele estava vivo, mas espiritualmente ele estava morto. Morto e perdido então é o que aqui para a gente? É uma metáfora, né? Um simbolismo para alguém que tomou uma decisão errada na vida. Para alguém que tomou uma decisão errada na vida e acabou com a vida. Morto no grego tem bem a ver com aquilo, com o que a gente tem aqui, né? Necros, fala necrópsia, né? Necros é a situação de alguém que deu o último suspiro. Então o pai está dizendo, ó, meu filho deu o último suspiro. Meu filho está sem vida. Metaforicamente, ele simboliza também que ele se entregou ao pecado de um jeito, ele se sujou tanto, ele perdeu a força e perdeu o poder. Então aquele filho, olha só a situação que ele chegou. O pai disse, meu filho estava morto.
Meu filho estava sem vida, o meu filho tinha se entregado ao pecado, ele perdeu a força, ele perdeu o poder. Morto, irmãos. Ele não come, ele não ouve. A pessoa que está nessa situação de morte espiritual, ela pensa que ela sabe tudo, e ela não ouve mais ninguém. Ela não gosta que ninguém fala nada para ela, que ninguém possa dar uma direção ou falar alguma coisa na vida dela. A palavra de Deus é alimento para a gente. O morto não come. Então ele não aceita a palavra de Deus. Mesmo que ele ouça a palavra de Deus, ele não aceita. Ele pode estar na igreja e se ele estiver morto, o pastor vai falar, os irmãos vão falar, mas ele não vai ouvir a palavra do Senhor, porque aquilo não vai servir para ele. Ele quer andar nos seus próprios pensamentos, ele quer andar nos seus próprios caminhos. E foi isso que o filho pródigo fez. Por isso que o pai disse: meu filho está morto. Meu filho estava morto. Perdido. Perdido é uma pessoa arruinada, uma pessoa que se tornou inútil. Metaforicamente significa uma pessoa que está condenada à miséria eterna no inferno. Então olha só, ele está dizendo: meu filho estava condenado à miséria eterna no inferno. Meu filho se tornou uma pessoa inútil. Ele não ia conseguir mais nada na vida dele. Agora eu não sei qual que é a situação que você está vivendo. Eu não sei se esses pensamentos que nós falamos aqui, que provavelmente aconteceram na vida do filho pródigo, aconteceram já na sua vida, e você está alimentando isso. Guarda o teu coração. Ou seja, cuidado para isso não começar a tomar conta de você. Porque se você toma decisões em cima disso, você pode quebrar a cara. Só que é o seguinte, eu quero dizer para você que se você se encontra como morto ou como perdido, existe uma chance de você reviver espiritualmente. Existe uma chance. Ninguém é caso perdido. Ninguém é caso perdido, irmãos. Deus está procurando por pessoas que estão perdidas. Deus, na verdade, Ele está esperando por essas pessoas, porque Ele acredita que essas pessoas podem voltar. Você pode se voltar ao Senhor. Você pode voltar para a casa do Pai. Você pode voltar a ter a emoção que você teve um dia. Você não precisa de algo novo. Se você tiver aquilo que você teve no passado com o Senhor, já está de bom tamanho. Sabe, um dia, a intimidade que você teve, a fé que você teve, a comunhão com o Pai que você teve. Aquela comunhão que um dia talvez você quebrou. Deus, Ele está pronto. Você vê que Ele fica em casa, mas Ele está esperando o filho voltar. Porque a Bíblia fala que quando ele olhou de longe, Ele descobriu o filho. E o nosso Deus, então, é um Deus de amor. É um Deus que sempre vai estar pronto para receber a gente de volta. Fala para o irmão: Deus está pronto para te receber de volta, irmão. Só precisa de você querer. Só precisa você querer. Nada. A Bíblia fala que pode nos separar do amor de Deus. Paulo pergunta, né? Será fome, peste? O que pode separar do amor de Deus? Nada pode nos separar do amor de Deus. Só que Deus, Ele dá para a gente um livre-arbítrio. A vontade do Pai, com certeza, não era que o filho fosse embora de casa. Não era que o filho passasse. Você pensa que o pai ficou feliz de depois saber que o filho passou por toda aquela situação de fome, de comer lá no meio dos porcos? Ele não obrigou o filho a ir embora de casa. Foi o filho que quis. Esse é o livre-arbítrio. Foi o filho que quis ir embora de casa. Então, se existe um caminho que o diabo te leva para longe de Deus, eu quero dizer para você que existe um outro caminho que o Espírito Santo te leva para encontrar com o Senhor. Ele te leva para encontrar com o Senhor. E a palavra de Deus, ela ensina para a gente, lá em João capítulo 16,
versículo 7, 8, João 16, olha só. Mas vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, Jesus dizer, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou e enviarei. Jesus foi. Quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quer dizer então que o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado. O Espírito Santo, ele mostra para o homem o seu pecado. O Espírito Santo, então, ele fala com as pessoas no espírito delas. Só que quando essa pessoa ela não consegue ouvir Deus, quando a pessoa não consegue entender a voz de Deus, e ela continua vivendo a vida dela de forma que não está agradando a Deus, Deus ele vai começar a gerar sentimentos e situações para falar com a gente. E eu quero te mostrar então algumas formas que Deus ele pode usar para te convencer a voltar para casa. Deus ele te convence a voltar para casa. O filho foi convencido a voltar para casa. Ele caiu em si. Está certo? Ele caiu em si. E o que a gente precisa, o que a gente vê na vida do filho pródigo? O que fez ele voltar para casa? A Bíblia fala que ele caindo em si, ele começou a pensar, ele começou a olhar as coisas ao redor, e ele disse: cara, eu vou me levantar daqui. Lá na casa do meu pai, lá, olha, eu estou aqui passando necessidade na casa do meu pai, os seus trabalhadores têm fartura de pão, e eu que estou morrendo de fome, eu não tenho nenhum pedaço de pão para me comer. Não tenho nenhum pedaço de pão para me comer, eu tenho tudo para as pessoas e ninguém quer dar nada. Porque o mundo é assim. E aí, ele pega e fala: olha, eu vou me levantar e eu vou para a casa do meu pai, eu vou chegar lá e eu vou dizer para ele. Então, o que mostra isso aqui, irmãos? Que ele não estava mais aguentando com a vida. Ele não estava mais tolerando. Ele podia ter acostumado com aquela vida e pensado assim: ah, quer saber de uma coisa? Eu fui embora da casa do meu pai, eu pisei na bola mesmo, estou com saudade de lá, mas não dou o braço a torcer, não vou voltar. Eu sei que eles fazem falta para mim, mas eu não vou voltar para lá. E ó, quer saber de uma coisa? Se a minha vida está assim, deixei assim até morrer. Você sabe que tem gente que acostuma com a vida do jeito que está, né? A vida dela está ruim e ela não liga. Ela continua, ela não luta pela vida. E o que a gente precisa então para a gente voltar? Para a gente mudar de vida? A gente não pode tolerar o tempo presente, mas criar um novo futuro. Você não pode mudar seu passado, mas você pode mudar o seu futuro com a decisão que você tomar. Com a decisão que você tomar, você pode mudar o futuro. Então, o pródigo, ele nunca teria voltado para a casa do pai se ele tivesse acostumado com aquela situação. Se ele se conformasse com aquela situação. A Bíblia fala: não conformar com o mundo. Para a gente não se conformar com o mundo. Né? A dor, ela pode às vezes ser necessária para as pessoas voltarem para Deus. Mas acostumar com a dor, irmão, e não fazer nada, é burrice. É ser burro. Então, como que eu posso dizer que Deus está falando para você voltar? Você está indignado com o tipo de vida que você está vivendo? Com a situação que você está vivendo? Você quer melhorar realmente? Você quer mudar? Então, esse talvez seja a forma que Deus está usando para falar com você. Ele está gerando indignação em você, de você querer mudar de vida. Se você está querendo mudar de vida, é porque Deus está chamando você. É porque o Espírito Santo está trabalhando na sua vida agora. É porque Ele está querendo transformar o seu futuro. Então, fala para o irmão: não tolere o presente, mas crie um novo futuro.
vou sentar esperando. Ele falou: ó, eu vou me levantar e eu vou ter com meu pai, eu vou conversar com meu pai. Eu vou lá para a casa dele, eu vou conversar com ele, eu vou quebrar as barreiras. Eu lembro uma vez, irmãos, minha esposa, a gente, não sei quanto tempo, a gente talvez tinha 2 ou 3 anos de casado, e ela ficou doente, o Estevão era pequenininha ainda, e ela ficou doente, teve que fazer uma cirurgia rápida, urgente. E eu estava na frente do hospital assim, estava eu, meu pai, meu sogro. E eu peguei e falei um negócio com meu sogro na brincadeira. E ofendi o meu sogro. Ele se sentiu ofendido, mas não pareceu na hora ali, brincando, ele deu risada junto. E aí fui embora e continuou na vida. Minha esposa saiu do hospital. Só que eu percebia que o meu sogro não estava mais a mesma coisa comigo. Apesar de ter casado com a filha dele, gostava muito. Né? Gostava. E aí, aquilo começou a me incomodar. E eu procurei saber o que estava acontecendo. Falei com a minha esposa e a gente procurou ficar sabendo o que estava acontecendo. E a minha esposa chegou e falou: olha, lembra o dia que você estava eu estava no hospital lá, e você brincou com ele, assim. Ela falou assim: nesse dia ele ficou chateado com você. Eu falei: puxa vida, isso não tinha falado de mal para ele, eu tinha brincado com ele. E aí, o que eu fiz? A gente morava em Jordãopolis, ele morava lá no Jardim Rincão, dá uns 3 quilômetros para chegar lá, né? Imagina. E a gente saiu de casa, eu, minha esposa, pegamos o Estevão no colo, e nós fomos lá na casa do senhor, a pé. Nós fomos sem carro. Fomos lá na casa dele, entrei na casa dele, estava deitado na cama. Eu ajoelhei do lado da cama. Foi? Nós dois ajoelhamos do lado da cama. E eu pedi perdão para ele. Pedi perdão para ele e a comunhão foi restaurada. A comunhão foi restaurada. Né? Poxa vida. Às vezes, irmãos, a gente aceita a situação, aceita essa quebra de comunhão, e a gente não decide tomar uma posição. A gente lá, a gente pedir perdão. Nós achamos: não, foi ele que fez, então ele que vai vir. Tudo bem, é uma coisa lógica o seu pensamento. Até uma vez eu vi um pastor falando que quem tinha que restaurar era a pessoa que tinha feito, não sei o que, não importa. O importante não é quem vai restaurar, mas é ser restaurado. Isso é mais importante. Então, às vezes, em algum momento, alguma coisa entrou no seu coração, tá certo? E essa pregação aqui, ela tem a ver com a nossa vida espiritual e tem a ver com a nossa família também. E às vezes você precisa de tomar uma posição e falar: não, eu vou me levantar. Às vezes esse negócio aí que está na sua vida, essa falta de perdão, esse negócio, ele está de repente bloqueando você de avançar em todos os aspectos da sua vida. Em todos os aspectos da sua vida. Então, meu irmão, nós precisamos nos levantar. Se você está indignado com a sua situação, Deus está falando com você. Se você quer mudar de vida, talvez você precise começar também restaurando seus relacionamentos, indo atrás, quebrando as barreiras. Depois daquele dia, irmãos, graças a Deus, foi só bênção na nossa vida. E olha, quantas vezes meu sogro abençoou a nossa vida. Meu sogro abençoou muita gente. Muito. Talvez ele tenha abençoado mais a minha vida até naquela época do que o meu pai. Então,
Só de dar a esposa que ele me deu, né? Mas todo mundo está abençoado já. Então, olha só, outra coisa que Deus pode estar falando com a gente é através das situações difíceis. O filho pródigo aprendeu com a situação difícil. Só que tem gente que não aprende. Ele passa a situação difícil e ele continua passando e ele acostumou e ele fica naquilo ali. Então, se o filho pródigo ele não tivesse ido à falência, ele nunca ia aceitar o caminho de volta para a casa do pai. E às vezes o que precisa acontecer? Talvez você já tenha perdido já muitas coisas. Talvez você tenha perdido muitas coisas, irmão. E eu pergunto para você, o que você precisa perder mais para você amolecer? Será que tem mais alguma coisa que precisa ser arrancada da sua vida? Que você precisa sentir essa dor? A perda pode ser Deus falando com a gente: volta para casa. A perda pode ser o Espírito Santo de Deus falando assim para a gente: olha, volta para minha casa. A perda pode ser Deus falando para você: olha, restaura lá o seu relacionamento lá com a sua família, com os seus pais. Restaura o seu relacionamento com os seus filhos. Sabe, a perda pode ser isso. Outra coisa, eu queria que acontecesse com a gente, e que isso aconteceu com o filho pródigo, é a gente meditar naquilo que a gente pode ser. Então, não tolerar o tempo presente e criar um novo futuro, sim, isso é importante. Aprender com as situações difíceis, sim. Irmão, não passa por situação difícil, mas aprende. Tá bom? Aprende. Agora, medita em quem você pode ser. O filho meditou em quem ele poderia ser. Porque o que ele falou? Poxa vida, olha aqui, estou aqui na situação. Na casa do meu pai. Na casa do meu pai. Os trabalhadores têm comida na fartura. Eu aqui estou morrendo de fome. Mas eu vou me levantar e eu vou ir falar com meu pai. Eu vou dizer para meu pai: pai, olha, eu fiquei contra o céu. Reconheceu. Olha só, ele reconhece. Fiquei contra o céu, fiquei contra ti. Eu não sou digno mais de ser chamado seu filho, mas me trata como um dos teus trabalhadores. Ele começou a sonhar em mudar de vida, em meditar. Ele começou a meditar como que era lá na casa do pai dele. Ele começou a pensar. A Bíblia mostra isso claramente para a gente. E aí, eu queria que você meditasse em quem você pode ser. Aquilo que Deus tem para a sua vida. Quem você pode se tornar se você seguir a direção de Deus? Porque foi a direção que ele seguiu. Ele seguiu a direção do Pai. Sabe, você nunca vai mudar até você perceber quem você pode ser. Você precisa de sonhar o sonho de Deus. A gente precisa de sonhar com as coisas de Deus. Sabe, perceber que às vezes você está vivendo no meio dos porcos e você precisa de sonhar quem você poderia ser se você voltar para casa, Pai. Quem você poderia ser se você estivesse seguindo a direção. Isso daqui serve, essa daqui não é só para os filhos pródigos, isso daqui é para a gente, para todo mundo. Se a gente quiser alcançar algo lá na frente, a gente precisa de começar a sonhar. A gente precisa de começar a sonhar com aquilo que Deus tem para a gente, quem a gente pode ser. Se a gente seguir a direção de Deus. Imagina Deus falando com você, Deus direcionando a sua vida, Deus direcionando os seus pensamentos. O jovem está sentado lá perto dos corpos, ele começou a pensar quem ele poderia ser.
Naquele momento ele encontrou fé para sonhar. Eu gostaria que você, sabe, fechasse seus olhos por alguns instantes. Eu queria que você pensasse: quem Deus quer tornar você? Deus aceita você do jeito que você está. Deus, Ele fala para a gente vir do jeito que a gente está. Mas Ele não aceita deixar do jeito que você chegou. Ele quer melhorar você. Eu queria que você meditasse. Quem Deus quer fazer você se tornar? Quem Deus quer levar você a ser? Porque se Deus tem usado essas sensações, situações, pensamentos para você voltar, sabe, você tem passado por coisas difíceis, Deus falando para você voltar, Deus falando para você restaurar. Talvez agora você esteja com desejo de voltar, de retomar sua comunhão com Deus e esteja se perguntando: mas como que eu posso voltar se o meu distanciamento foi tão grande? Senhor Jesus, Senhor, eu oro agora pela tua igreja. O Senhor sabe, Senhor Deus amado, o plano que o Senhor tem na vida dos meus irmãos. Eu sei que o Senhor tem um plano como corpo de Cristo, como igreja, mas eu sei também que o Senhor tem um plano especial na vida de cada um chamado, uma obra. Senhor, eu peço para que o Senhor revele no coração deles, que eles possam começar a sonhar com isso. Sonhar onde o Senhor pode levá-los, Pai. O que o Senhor pode fazer através da vida deles. Em nome de Jesus. Eu te peço agora, Espírito Santo, ministro. Em nome de Jesus. Pode abrir os seus olhos. Sabe? Então você pode estar se perguntando assim: Deus, como que eu posso voltar se eu peguei um caminho que foi tão distante? Tem gente que pensa que o que ela fez foi tão grave que ela não tem mais retorno, que ela não pode mais retornar. Então a gente pensa: como que eu vou voltar? E nessa mesma história aqui a gente pode encontrar um caminho de volta. O caminho de volta. Então tem a parte aquela coisa da pessoa, né? Que é essa coisa de: eu não aceito a minha vida de jeito que está, eu quero mudar de vida. Beleza. Ele não está aceitando, ele está indignado com a situação que ele está vivendo. E aí ele pega, o que ele faz? Ele está aprendendo agora com os momentos difíceis da vida dele. E aí ele começa, se levanta e ele começa a pensar: puxa vida, minha vida pode mudar. Eu vou voltar para o Senhor. Deus, Ele tem um plano para a minha vida. Ele pode transformar a minha vida. Ele pode transformar a situação que eu estou vivendo. Eu quero voltar para o Senhor. E ele começa então a trabalhar isso. Só que agora tem um caminho de volta. E a gente vê nessa história que existe um caminho de volta. E a primeira coisa que a gente precisa saber é que quando a gente peca contra Deus. O nosso pecado ofende a Deus. O nosso pecado, a nossa desobediência, ofende Deus. Então eu preciso de reconhecer que eu pequei contra Deus. Foi isso que ele falou. Ele falou: Pai, eu pequei contra o céu. Eu pequei contra o céu. Eu pequei diante de ti. Eu já não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas me trata como um dos teus jornaleiros. Me trata como um dos teus trabalhadores. Esse é um passo que nós precisamos para a gente retornar. Você quer voltar a sentir a glória, a presença de Deus, o mover de Deus? Sempre o caminho de volta é o arrependimento pelo pecado. O
segundo passo a isso é a gente se arrepender dos pecados. Você viu? Olha só, Pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra o Senhor, foi contra o Pai, Deus do céu, e contra a vida. Porque o pecado ele prejudica a vida. E aí nós precisamos de falar para Deus esse pecado. O que é? Qual pecado que é? O que está me fazendo, me levou para longe do Pai? Pai, olha, eu pequei em nome do Senhor. E eu já não sou digno. Por que ele não está se achando digno? Por que ele não está se achando digno? Porque o pecado dele foi feio. Desde o começo você vê o pecado dele, né? O pecado dele foi um pecado muito difícil. Porque ele, praticamente, ele não queria mais ver o pai dele. Ele foi embora, ele se mandou. Então ele se arrepende. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Se arrepender dos pecados, o que significa arrependimento? Arrependimento é quando você está em um caminho e você vê que aquele caminho está errado e você faz o retorno. Esse retorno se chama arrependimento. E o arrependimento ele vai gerar em nós transformação. Então, a gente precisa reconhecer que pecou contra Deus, precisamos arrepender dos nossos pecados. Sentir dor pelos nossos pecados. Falar os nossos pecados. Você já resolveu falar os seus pecados para Deus? Porque olha só, como que a gente vai reconhecer o pecado se a gente não sabe qual pecado que é? Como você vai pedir perdão para alguém se você não sabe o que você fez para ela? Você vai ter que descobrir o que você fez. Porque se você não souber o que você fez, então você vai fazer de novo. Então não há arrependimento. Então quando eu falo, eu reconheço, quando eu estou reconhecendo o que eu fiz, que aquilo que eu fiz não é digno, eu estou confessando para Deus. A Bíblia fala que aquele que confessa o pecado e deixa, vai prosperar, vai alcançar misericórdia. Então eu preciso me arrepender dos pecados. E por último, a gente precisa crer que a bênção não é para quem merece. Então tinha uma coisa aí, né? Que o filho falou, olha, ele falou, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Me trata como um dos teus jogadores. Ele tinha esperança de que Deus ia tratar ele, né, que o pai ia tratar ele como um dos trabalhadores. Já era alguma coisa ele ser tratado como um dos trabalhadores. Só que o pai não tratou ele como um dos trabalhadores. O pai disse o quê? Olha, traz sandália dos pés dele, um anel no dedo dele, mais roupas, né? Roupas de festa para ele. Mata um novilho cevado. O novilho cevado já foi morto. Jesus já pagou o preço na cruz. Mata um novilho cevado e vamos festejar. Porque o meu filho estava morto e estava entregue à destruição, ao pecado. Ele estava perdido. Ele não tinha mais jeito, mas ele foi achado. Deus achou. Deus está achando a gente hoje. Só que ele teve que crer numa coisa. Ele aprendeu uma coisa. Crer que a bênção não é para quem merece, mas para
aquele que acredita na bondade de Deus. Você pode falar assim: pastor, a minha situação é essa. Olha, eu me casei, eu tentei, eu vivi uma vida assim, eu fiz tanta coisa errada, eu participei de tanta coisa errada. E você talvez não está acreditando na bondade de Deus. Você precisa acreditar na bondade de Deus. E não é porque você foi legal. Porque tem gente que pensa assim: primeiro eu vou mudar de vida, depois eu vou para a igreja. Mas não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala para você vir como você está. E sempre, para Deus, você tem que vir de onde você está. Sabe, tem gente que às vezes crente, que às vezes cai no pecado, eles pensam assim: eu vou embora, vou sumir, para mim não tem mais jeito. Vou sair da igreja, vou embora disso aqui. Não, mas você tem que vir para Deus do jeito que você está. Porque é Ele que vai limpar você. Então, creia. Fala por nós assim: creia, meu irmão. A bênção não é para quem merece, mas para quem acredita na bondade de Deus. Não vamos pensar aqui. Se a bênção fosse para quem merecesse, todos nós estamos perdidos. Mas Deus, Ele quer mudar você. Para Ele mudar você, você tem que vir para Ele. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, ele diz assim: olha, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. A fé é pela graça. Ele fala: isso não vem de vós, é dom de Deus. Não é de vocês, é dom de Deus. Não é de obras, para que ninguém se glorie. Nós não devemos gloriar pelas nossas obras. Nós fazemos as obras pela fé, porque nós queremos agradar a Deus. Entendeu? Mas se em algum momento você caiu, Deus vai te levantar. Deus vai te levantar. E aí, Romanos 10, 9, para a gente terminar aqui, ele fala: olha, se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Não tem jeito, né? Se você crer, se você confessar, então você vai ser salvo. Você vai ser salvo. Ele ainda fala no versículo 10, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Feche teus olhos neste momento. Deixa Deus mover no teu coração. Sabe, se você tem sentido distante do Senhor, se você sente que você precisa voltar, talvez você precise de restaurar relacionamento com pessoas, né? Talvez você precise de restaurar relacionamento com pessoas. Sabe que nessa manhã você possa tomar essa decisão, você possa colocar diante do Senhor, sabe, falar com Ele. Se tem alguma coisa que você tem que confessar para Deus, talvez você, em algum momento, tem coisas na sua vida que você precisa falar para Deus. Pecados que às vezes estão guardados, que você não tem confessado, você não tem falado. Eu creio que esse é o momento.